Oi! Então, nesse vídeo nós vamos fazer a correção das atividades que eu encaminhei para vocês na última aula e junto com a correção eu vou explicando esse conteúdo que vocês leram então, tá? A correção das atividades é da página 97. É muito importante que vocês fiquem bem atentos ao que a prof está explicando agora e vão observando cada questão, o que a prof vai explicando, o que eu vou falando e façam a correção das atividades de vocês. Vai ficar aparecendo aqui na tela, então vocês podem ir anotando e copiando, ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, mas é importantíssimo, é fundamental que vocês tenham essas atividades corrigidas no livro de vocês, tá? Então, vocês leram nas páginas anteriores o que falava um pouquinho sobre o surgimento das primeiras civilizações. Nós estudamos já sobre a pré-história e vimos que no finalzinho da pré-história se desenvolveram as primeiras civilizações, sociedades organizadas, né, em algumas regiões do Oriente Médio, da África, da Ásia e alguns pontos da Europa também. E essas primeiras civilizações, elas desenvolveram a escrita. A escrita é o marco final é o marco final da pré-história e o início da Idade Antiga. Então, a pré-história acaba com a invenção da escrita. Acredita-se que a forma mais antiga de escrita foi desenvolvida na Mesopotâmia, aquela região onde hoje fica o Iraque, ali mais ou menos, que era escrita cuneiforme. Não significa que todos os povos do mundo desenvolveram escrita nessa época, tá? Essa escrita cuneiforme é considerada a mais antiga. Até agora, né? Existem registros aí, resquícios, vestígios que possam ter existido outras escritas ainda mais antigas, mas por enquanto é essa escrita aí, tá? Então, a primeira atividade, ela falava justamente sobre essa invenção da escrita. Era para vocês avaliarem as alternativas e definirem se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos ver então o que diz a primeira alternativa. O único motivo do desenvolvimento da escrita foi a necessidade do ser humano de controlar os rebanhos e a produção agrícola. Essa afirmativa, nós vamos preencher aqui, ela é falsa. Por quê? Controlar os rebanhos e a produção agrícola foi um dos motivos pelos quais a escrita foi inventada, mas não é o único. As pessoas, elas também precisavam desses registros escritos para fazer a contabilidade, para cobrar impostos, para escrever cartas, escrever recados. Então surgiu essa necessidade da invenção da escrita. Quando a população começou a crescer, era necessário uma forma de registrar os impostos que eram pagos, né, por exemplo. Então, não tinha mais como memorizar tudo isso, quem que já pagou imposto, quem que não pagou o imposto ainda. Precisava sim desse registro, desse controle maior. E com isso, os seres humanos desenvolveram a escrita. Controlar os rebanhos também, produção agrícola também, mas não é o único motivo. Existem outros motivos também. Alternativa B. Hoje a escrita é uma das formas mais importantes de comunicação. Verdade, né? É uma afirmativa super verdadeira. Nós aprendemos desde muito criança justamente a ler e escrever, porque a escrita ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia e é uma importante forma de comunicação. A letra C. O desenvolvimento da escrita pelas primeiras civilizações tornou possível aos seres humanos atualmente conhecerem em parte o modo de vida de seus antepassados. É uma afirmativa super verdadeira, né? Por quê? Quanto mais registros escritos um povo deixou, mais fácil é de nós atualmente conhecermos sobre esse povo. Nós sabemos pouco ainda sobre a pré-história se comparado com outras épocas, porque na pré-história os seres humanos não deixaram nada escrito. Então, é possível estudar a pré-história? Com certeza. Nós estudamos, né? Através de fósseis, através de vestígios materiais deixados por esses seres humanos, através de pinturas. Então, tem meios de entender esses povos da pré-história, mas a gente não sabe com detalhes, né, acontecimentos, o que aconteceu com uma determinada tribo ou com outra, nós não temos esse conhecimento.
diferente a partir de agora do que nós vamos estudar sobre os povos da Idade Antiga. A gente sabe que em determinado ano aconteceu tal coisa lá em Roma, ou outra coisa lá na Grécia, ou lá no Egito, porque esses povos deixavam esses registros escritos. Então, para nós hoje, é muito mais fácil de conhecermos esses povos que desenvolveram a escrita. Os povos que não têm escrita também podem ser estudados, eles devem ser estudados e eles são estudados, mas é um pouquinho mais difícil. E a última atividade, a última alternativa, né? O aparecimento da escrita é considerado um marco importante para a história das sociedades humanas. Com certeza, né? Transformou completamente a vida das pessoas e a forma como nós enxergamos essas sociedades. A número 2, justifique com um exemplo a sua resposta ao item B da questão anterior. Eu coloquei aqui um exemplo, tá, que eu considero importante, mas vocês podem ter escolhido outros exemplos. Se quiserem me contar depois também, me mandar qual foi o exemplo que vocês fizeram, podem me mandar. Aqui eu só coloquei um exemplo, que são os jornais. Os jornais, tanto o jornal, hoje é mais difícil ter o jornal impresso, né? Mas os jornais eletrônicos, os correios eletrônicos, é uma forma de nos informar sobre diversos temas e que são escritos. Ah, mas nós poderíamos assistir na TV? Poderíamos, né? Mas pensando que nem sempre temos disponível, ou até mesmo um livro, ou essas próprias atividades que vocês estão vendo agora, né? Então, a escrita, ela é fundamental na nossa vida. A número 3. Cite exemplos de instituições que representam o Estado em sua cidade. Pessoal, Estado, aqui com letra maiúscula, quando ele aparece desse jeito, ele não está falando de Estado de unidade da Federação, Santa Catarina, São Paulo, tá? Não é esse tipo de Estado. Estado, com letra maiúscula, é a organização que faz uma sociedade funcionar. Então, os órgãos públicos, o governo, o exército, a segurança. Tá? Essas coisas, elas formam o Estado, com letra maiúscula. É uma máquina que faz aquela sociedade funcionar. Então, a prefeitura é a representação máxima, assim, do Estado, porque ela representa o governo, tá? A forma de governar aquela sociedade ou aquela cidade. A polícia, porque ela garante a segurança, os hospitais públicos, porque fazem, os públicos, né, porque fazem parte do Estado, porque tem verba pública, é do Estado, a população que paga os impostos e tudo mais. Então, essa máquina que faz uma sociedade funcionar é chamada de Estado. A número 4, cite exemplos de regras ou normas de sua escola que representem a ideia de civilização. Essa resposta aqui é pessoal, só coloquei aqui, importante identificar regras de convivência, sei lá, não agir com violência com os colegas, levantar a mão e esperar a vez para falar, não correr no corredor, esse tipo de normas, assim, que estabelecem princípios de convivência. Por quê? Por que essa pergunta está aqui? Porque as primeiras civilizações que surgiram, elas precisaram de normas, elas precisaram estabelecer normas, estabelecer regras para poder funcionar. E nem sempre essas regras elas eram escritas. Tem muitas civilizações que tinham regras, normas orais, que não desenvolveram escrita. Mas isso é bem problemático, tá? As civilizações que tinham registros escritos, que deixaram leis escritas, elas tendiam a ser um pouco mais justas, porque você tinha lá, não abria para diferentes formas de interpretação, né? Se a pessoa comete um crime, ela vai ter que cumprir o que está lá na lei. Se eu só falo, eu posso inventar alguma coisa nesse sentido. Não que essas civilizações tivessem normas que nós hoje consideremos elas corretas. A gente não precisa considerá-las corretas ou incorretas, ou justas ou injustas. Muito porque a gente não pode analisar o passado com o pensamento que nós temos hoje. Nós não podemos analisar esse passado com a nossa cultura atual. A gente tem que lembrar que era uma cultura diferente, um modo diferente de pensar, né? Então, é muito diferente. É difícil de pensarmos naquela civilização com a mentalidade de hoje. Então, é muito difícil de falar se a regra era certa, errada, justa, injusta. Era o que se aplicava naquela sociedade, naquele momento, e o que parecia correto para aquela sociedade.